E essa cura a narrativa desse evangelho se encontra unicamente aqui no evangelho de São Marcos, que tem duas particularidades, sobretudo o evangelho de São Marcos. Primeiro, que no evangelho de São Marcos Jesus faz tudo duas vezes, não bastou fazer uma vez. Então no evangelho de São Marcos, a multiplicação dos pães Jesus faz duas vezes, a tempestade acalmada é duas vezes, tudo é duas vezes, né? Inclusive na cura desse homem teve que ser duas vezes, né? Foi um processo na vida do homem, a repetição das coisas, o fazer de novo. Veja, Deus usa de paciência conosco. E como é difícil ter paciência. Falo por mim. Eu tenho toda a energia do mundo para ensinar um ignorante. Eu tenho toda a energia do mundo para partir do ponto zero. Mas eu confesso para vocês que ter que falar 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes a mesma coisa me esgota. Me tira do eixo. De verdade, para mim é um ato heróico ter que ficar falando a mesma coisa. Para algumas pessoas não. Tem gente que tem aquela docilidade, né? De pela milésima vez, falar assim, querida, lembra que a gente falou que não era assim, era assá? Deus usa de paciência conosco. E quanto antes a gente aprender, quanto antes não precisa ensinar de novo, não precisa passar de novo, quanto antes aprende, quanto antes para de sofrer, né? Então veja, quanto antes acontecer em nós o que tem que acontecer, melhor para nós. Quanto antes a palavra e o toque de Jesus surtir efeito, melhor para nós. Mas muitas vezes, queridos, não surte efeito em nós. Eu estou sem retorno nenhum aqui no palco, se alguém puder me ajudar, nenhum. E eu preciso. Quantas vezes na nossa vida, queridos, a repetição não surte efeito? Você vai no médico e a gente não dá conta daquilo que está sendo pedido para nós, né? Não toma o remédio direito, é 8 dias que tem que tomar, começou a tomar, no 3º dia já ficou bom, já para de tomar. Nós somos cheios na vida de não fazer as coisas direito. Aí os problemas vão se repetir. O que a gente faz? Muda de médico. Muda de médico, mas não muda de jeito. Muda de psicólogo, mas não muda de jeito. Muda de paróquia, mas não muda de jeito. Muda de padre preferido, mas não muda de jeito. É ou não é verdade? Você já foi discípula de Frei Gilson, agora está agarrada num tal de Padre Mário. Mas daqui a pouquinho você vai arrumar alguma outra coisa para te satisfazer, para te entreter, e você continua a mesma porcaria de ser humano. Não muda, não evolui. Veja, Deus usa de paciência. Mas, meus queridos, do que adianta Deus me perdoar 1000 vezes? Se eu precisar que Deus me perdoe 1000 vezes, Deus perdoa 1000 vezes? Sim ou não? Claro que sim. Mas se eu preciso de 1000 perdões, eu vou ser perdoado 1000 vezes, mas a minha vida vai estar sempre na estaca zero. Sempre na estaca zero. A gente precisa fazer alguma coisa com as oportunidades. A gente precisa fazer alguma coisa com as repetições. Quanto antes a gente aprende, quanto antes vai para frente. Quanto antes aprende, quanto antes para de sofrer. Deus quer acelerar a nossa vida. Bate aqui no coquinho de quem está do seu lado, fala assim, Deus quer te acelerar, não dorme não, Deus quer te acelerar. Você chegou nessa missa toda atrasada, a tua vida está uma vergonha. Fala, Deus quer te acelerar, abre a boca, fala, Deus quer te acelerar. Deus quer nos acelerar. E aí, queridos, Deus é um Deus de reinício, de novidade. Esse é o tema da primeira leitura que nós ouvimos aqui, esse trechinho, já dos finalmente ali um pouco, né? De toda a história de Noé. Noé está na arca. A arca é a imagem da igreja. Quem quer sobreviver ao dilúvio, que esse mundo sempre foi, às vezes é mais, às vezes é menos, precisa entrar na arca, e a arca não é o seu travesseiro, a arca não é o seu quarto, a arca não é os seus pensamentos elevados a Deus debaixo do chuveiro, a arca é a igreja. Diga comigo, a arca é a igreja. E é assim que é. E é assim que vai ser até o fim do mundo. É a igreja e só ela que veleja sobre o dilúvio da lama, das tempestades, do pecado do mundo. E a igreja que veleja e que sobrevive ao dilúvio que tudo destrói, é como a arca de Noé. É frágil,
é pequena e tem pouca gente que quis entrar. Você viu ali que para preencher o espaço da arca teve que enfiar os bichos, né? Teve que enfiar os bichos, porque não ia ficar lugar vazio na arca, porque as antas queria fazer sei lá o que da vida, né? E não é sobre antas que eu estou falando, você entendeu? Num rio por causa do sono, imagina. Teve que enfiar os bichos na arca, que o ser humano não quis, o ser humano dopado. Noé era evidentemente mais santo e mais virtuoso que todo mundo, visivelmente. E todo dia o seu Noé voltava do serviço, pegava um serrote, pegava um martelo, cortava uma árvore e ia fazendo um barco. E todo mundo sabia que esse Noé era um cara, sei lá, meio amigo de Deus. Deus era favorável a ele. E ninguém se perguntava assim: Noé, que tanto você faz isso aí, hein? Por que será? Jesus vai dizer numa outra parte do Evangelho: a vinda gloriosa, o fim do mundo, a volta gloriosa de Jesus, mas também a imagem da nossa morte, né? E das tantas visitas que Deus faz ao longo da vida. Será como nos dias de Noé. Todo mundo queria o quê? Comprar e vender para ganhar dinheiro, casar, comer, beber e festar. E não viram Noé construir a arca, não viram o céu fechar, escurecer. Quando viram, não tinha mais arca para entrar, morreu todo mundo afogado. Então veja, Noé era evidentemente um homem que valia a pena permitir que a vida dele provocasse uma pergunta. Mas está todo mundo preocupado com comprar, vender, comer, beber. Está sabendo, menina? Não acredito, verdade. Está todo mundo assim, dopado com alguma coisa. E quantas vezes, meus amados, na nossa vida, temos do nosso lado, temos na nossa família, temos ao nosso alcance e convívio um Noé. E essas pessoas parecem que não produzem pergunta nenhuma em nós. Mas é pior que isso. Quantas vezes o Noé nos parece brega, cafona, o Noé nos parece simplório. É ou não é assim? Eu tenho aprendido na minha vida, eu só falo muito em homilia, porque vale a pena, pelos frutos que dá, e pelo ambiente dentro do qual uma pregação está. Mas eu, no meu particular, com pessoas, nas conversas, à mesa, eu aprendi a jogar uma semente, a jogar uma dica. Porque quem quer, depreende as coisas. Quem não quer, você pode falar por 1 hora, a pessoa não quer. Então, às vezes, e eu sei que você já teve esse sentimento, eu acredito que Noé teve esse sentimento também. Acho que Noé teve esse sentimento que às vezes a gente tem, né, de falar assim: poxa vida, viu? Se fosse outro falando, escutava. Se fosse outro testificando, dava valor, mas eu não sou ninguém. Você já reparou como tem gente que trata você como ninguém? Trata. Gente, tem muita gente que me trata como ninguém. O ser humano, ele leva tempo às vezes para reconhecer algumas coisas. A vida tem suas etapas, né? Vocês sabem que depois dessa igreja de muita coisa, tem gente que começou a me respeitar, a me levar a sério. Até pouquinho tempo atrás eu era um baixinho gordinho, que gostava de rezar. É um padre lá. Tem gente que é fútil, tem gente que é bobo, tem gente que só valoriza o que brilha. Antes de brilhar, o sujeito que não é nada se sente mais que qualquer um. Noé viveu isso na vida dele. A palavra diz que ninguém levou Noé a sério. A vida de Noé não indagou ninguém, e a outra metade achou Noé um velho brega, cafona, beato de igreja, rezador. E aí a palavra entra num ouvido, sai no outro ouvido. E a gente vai sendo guiado pela nossa cabeça, pelo comprar, vender, comer, beber, falar mal dos outros, se vingar, trocar de carro, pintar a casa, enfiar botox na cara, fazer uma plástica, procurar alguma mágica gospel, psico-espiritual, para tentar entender coisa do passado que não resolve a vida, e vamos assim. E olha o céu lá em cima formando a tempestade. E cadê a tua arca? Não tem, não fiz. Ué, mas será que foi falta de aviso? Não, não percebi. É o Noé, né? É o Noé, o seu Noé, ele é amigo do padre. O seu Noé, né? Vai, besta. Veio o dilúvio, arrebentou com tudo. Aí o trecho do próprio, né, da leitura de hoje é para nós, quando eles já estão dentro da arca. E Noé foi o salvador da sua família, dos bichos, né? E aí chega a hora então que Noé tem com ele, e aqui já vira uma prefiguração de Cristo, né?
o reinício, a ressurreição do mundo. Será que as coisas lá fora ainda estão igual? Aí Noé vai pensar um sinal, ele pega uma pombinha e solta a pombinha pelo telhado da arca. Não é isso? Porque já faz 40 dias que ele está ali trancado dentro da arca. Acho que Noé pensou assim, ou essa pomba me traz uma boa notícia, ou eu vou sair voando igual pomba daqui. Pensa, você ficar 40 dias dentro da arca, aqueles bichos já deviam estar com pulga, já não tinha mais onde colocar o cocô da vaca. Olha, parece que eu estou vendo. E aí tem sempre alguém que resolve reclamar contra aquilo que é impossível de mudar. Parece que eu estou vendo a mulher do Noé. É porque essa arca está um calor, é porque ninguém aguenta mais esse cheiro. E o Noé falando, meu amor, e como eu, que culpa eu tenho, que poder eu tenho, só fica quieta, meu anjo. Pois você lê lá, Padre Mário, capítulo 2, versículo 7, é já bem no início da Bíblia. O pobre do Noé tendo que aguentar os fios chiliquentos, a mulher não sei o quê, como se ele pudesse fazer alguma coisa, coitado. Ele não pode fazer nada. Gente, um dos critérios, um dos sinais, olha, com todo carinho eu quero te dizer isso, de que uma pessoa amadureceu o suficiente é quando ela não reclama daquilo que não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito. Eu gosto muito dessa frase. A realidade que se impõe. Uma pessoa que esperneia, dá chilique, quer trocar de religião, se indaga se Deus existe, diante da realidade que se impõe, ela pode ser qualquer coisa, menos madura naquele aspecto. E sobretudo em um aspecto que é importante para nós ao longo da vida, que é saber ser contrariado. A vida vai nos contrariar muitas vezes. E se você não aprender a ser contrariado, a sua vida vai ser mais pesada do que ela já vai ser mesmo. Porque a vida de ninguém é muito leve. Você tem que saber ser contrariado. Percebe? Está calor, o que vai fazer? E quantas vezes casamento vive muito isso? Eu ando numa fase muito pró-homem. Eu ando defendendo demais os homens. Porque, gente, tem muito homem aí que o cara é suficiente. Sabe, ele é um sujeito normal, ele é um cara suficiente, sendo tratorizado por mulheres loucas, travestidas de beatas, travestidas de rezadeira. Homens suficientes. O cara, ele é um cara suficiente. Se ele fosse jogador de futebol, ele não jogava no Barcelona, ele não jogava no Real Madrid, mas ele também não estava na quarta divisão. Ele ia jogar no meu Palmeiras, que está numa fase que Deus dê paciência com aquilo. Os corintianos também não podem rir muito, não. Ele é um cara suficiente. Mas ele tem dentro de casa uma mulher, um filho, uma sogra. Ai, a sogra foi morar junto, padre. Ô querido, tenha paciência. Padre, eu tenho, ela é que não tem. Sabe aquele tipo de pessoa, padre, que reclama contra as coisas que não adianta reclamar? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, minha sogra? A senhora ficou velha e acabou a cartilagem do joelho. Eu tenho nem culpa nem solução para a dor que a senhora sente ao sentar e ao levantar. Eu não tenho nem culpa nem solução. A senhora só podia ficar quieta. Ó, eu levo no médico, eu pago o remédio, eu faço o que a senhora quiser, só fica quieta. Mas isso é exercício de uma vida, se a gente não sabe ser contrariado, a vida vai ser mais pesada do que ela já é por natureza. E isso é exercício de uma vida. Ai, que é um milagre. Ai, padre, se eu vier, o senhor faz uma bênção para mim quando muito nervosa. Eu até faço, mas vamos tentar entender. Essa bênção tinha que pegar onde na senhora, será, hein? Nessa coisa dentro de nós, ó. Não adianta querer abrir o telhado da arca. Você não está ouvindo que está chovendo? Se abrir, ela afunda. Não adianta abrir. Mas está um calor aqui, mas está um calor, se eu abrir, afunda. Que culpa eu tenho de estar calor, de estar chovendo? Gente, chegar no céu, vamos dar um abraço no Noé. Ele deve ter sofrido demais dentro daquela arca. Nossa, como ele sofreu dentro daquela arca. Até que parou o barulho da chuva. E agora sim é razoável abrir a janela ali de cima, porque chovendo não está. Então agora, meu anjo, podemos abrir, não é? Aí ele abre, mas não dá para ver muita coisa. Então ele pega a pombinha, manda a pombinha, e a pombinha volta com um ramo verde na boca. Passou um tempo que ele achou que a pomba nem voltava mais. Então ele falou, opa, depois da tempestade vem um raminho verde. Então agora o dia ficou bonito. A gente pode sair lá fora, porque a pombinha veio com o ramo
verde na boca. E aí sim, agora é possível sair do mau cheiro, sair da pulga, do carrapato, do cocô da vaca. Agora sim é possível. Noé não é Deus. Noé não produziu nem o dilúvio, nem o fim do dilúvio. Noé é um homem sábio navegando sobre o dilúvio. Bate no peito comigo e fala assim: Senhor Jesus, me faz sábio, sábia, para navegar sobre o dilúvio. Porque às vezes, queridos, na vida tudo que a gente tem é o quê? Que navegar sobre o dilúvio. Mas eu não tenho culpa. Você não tem culpa, nem quem convive com você tem a solução. Fica quieto e navega. No tempo de Deus, na hora de Deus, o raminho verde aparece, o dilúvio baixa, a água baixa, a água seca. E aí vem a pombinha com o raminho verde. Coisa linda. Essa pombinha que vai aparecer para nós lá no batismo de Jesus. Pergunta para quem está do seu lado, tentando ficar acordado para ajudar essa pessoa. Veio de tão longe, não veio para dormir, mas eu entendo. Pergunta para a pessoa assim: por que no batismo de Jesus apareceu uma pomba sentando no ombro de Jesus? Por quê? Fala, Espírito Santo. Mas não só. A pomba que desce lá no ombro de Jesus no dia do batismo dele, 1000 anos depois do dia do Noé, é a lembrança de que em Jesus o mundo está recomeçando. Não é só o sinal do Espírito Santo. É que em Jesus está o raminho verde da esperança. Em Jesus, na fé que pede o batismo, a gente recomeça a vida, vence o dilúvio. Para isso, entra na arca que é a igreja. E aí então eles saem. Primeira coisa que Noé vai fazer, um altar para Deus. Diz aqui a palavra, que ele vai fazer um altar e ele vai oferecer a Deus um sacrifício. Então Noé, ao sair, construiu um altar ao Senhor. Pegou as avezinhas que tinha, os animaizinhos, e antes de pensar em fazer um churrasco, antes de pensar em fazer um stories e ostentar para os outros e botar aquele fundo de música gospel, brega e vulgar, que diz assim: quem te viu passar na prova, mas não te estendeu a mão, vai ter que aguentar a tua vitória porque tem sabor de... Conhece essas músicas de guerra, de vingança, que o povo acha que é espiritual? Conhece, você usa nos teus stories? Noé vai e faz um ato de adoração a Deus, de gratidão a Deus. Não fosse Deus, eu não tinha entendido que vinha dilúvio, não tinha feito a arca. Não fosse Deus, essa arca fraquinha tinha afundado nessa água. Não fosse Deus, eu não tinha tido paciência com os bichos, com a sogra e com os filhos, eu tinha me pulado fora da arca. Não fosse Deus, fala comigo, não fosse Deus. Fala de novo, não fosse Deus. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não fosse Deus. Noé é um homem grato. Não fosse Deus, então a primeira parte é para Deus. Igualzinho seu dízimo, né? Então, não que a gente está trabalhando graças a Deus, é graças a Deus. Se você assim considera, aprende com Noé. A primeira coisa que ele fez da arca foi o quê? A parte de Deus. Não, padre, melhorou tanto. A gente veio na missa aqui 1 ano atrás, ó, falar para o senhor, a gente devia para todo mundo. Não fosse São José. Tá, você que está dizendo, não estou falando nada. Não fosse São José, qual é a parte do José? Mas a gente não precisa de muito tempo para esquecer Deus, São José e fechar a mão. Noé foi generoso, fez um altar de adoração a Deus, colocou sobre o altar um sacrifício. Aí diz a palavra, num jeito muito poético, bonito e até meio cru, que Deus lá do céu, os sacrifícios tinham que ser queimados, né? É tipo um churrasquinho. Que fazia o sacrifício ser mais sacrifício ainda. Saiu da arca, morrendo de fome. Oferece um sacrifício em forma de churrasco a Deus, né? Bota o bicho na brasa. Começa a subir aquele cheiro de carne, de churrasco. Parece que eu estou vendo Noé olhando para os bichinhos salivando. Não pode comer, porque é um sacrifício. Foi mais sacrifício ainda, né? Tanto que diz a palavra que Deus, lá do céu, olhou a terra, né? O Senhor aspirou o agradável odor do sacrifício. Faz assim comigo. Que cheirinho bom. Fala, que cheirinho de churrasco, gente.
Já te torturaram assim? Você está em paz na tua casa, você está sossegado na sua vida, depois você vai assim, quem que é o abençoado que está fazendo churrasco, gente? Hein? Não é assim? De vez em quando você tem um vizinho desse, na sexta-feira santa, né? Você está de jejum desde a quinta-noite, se você é católico e presta, você está de jejum já desde a quinta-noite, certo? Sim ou não? Em algum lugar um abençoado resolve fazer churrasco na sexta-feira santa. Satanás, que é cruel, faz o vento soprar na direção da tua casa ainda. Aí você está lá, depois da celebração das 3 da tarde, chega em casa às 5:30 da tarde, já beijou a cruz, com fome, tem um pão, a manteiga, aquelas latas de pescadinha, e um miserável fazendo churrasco. Gente, Deus lá do céu, Ele aspirou, vamos aspirar. Deus aspirou e falou, que cheirinho gostoso. Noé, com o que você tempera? É mostarda, sal grosso? Me conta. E Noé falou, não, Senhor, eu nem relo, é para o Senhor. Deus falou assim, ai Noé, só você mesmo, querido. E em Noé Deus faz uma aliança agora, você viu? Por causa disso, por causa de Noé, da sua história, da sua vida, do seu sacrifício, da sua arca, do churrasquinho que ele fez para Deus, Deus promete, nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra, por causa de Noé. Olha que coisa linda, gente, Deus é fiel, por causa de Noé. Então Noé é a prefiguração de uma aliança eterna, que é plena em Jesus. Agora você olha para o Alto Piquiri, quem veio de fora? Ergue a mão para eu ver, quem não mora aqui. Obrigado por terem vindo, senão estava eu, os ministros e o menino da música só. Obrigado por terem vindo. Olha aqui para nós. Você entra em Alto Piquiri e você sente uma mistura de coisas, sim ou não? Você pensa, gente, que cidade feia. Aí você se sente culpado de pensar. Vai dividindo o seu coração no meio. Que lugar pequeno, lugar feio, lugar esquisito, né? Eu sei o que você pensa. Eu sei que você chegou, olhou a igreja e disse, nossa, nem combina com a cidade. Uma igreja. Eu sei. Isso é bom para nós, piquirienses, apesar que o piquiriense, para subir para a cabeça, precisa pouca coisa. Para virar malo e melindroso, eu falo que fio meu sou eu que bato. Se você me falar mal do piquiri, você apanha. Não é assim? Filho meu, sou eu que bato. Então é meu, faz 12 anos que eu estou aqui, eu posso. Nunca mais a terra será destruída. Por quê? Porque a terra vale alguma coisa? Que o ser humano vale alguma coisa? Por causa do Noé. Deus é fiel a quem aqui? A São José. É por causa do São José. Não é por causa de ninguém. É por causa do São José. Deus é fiel às alianças. E é por isso, meus irmãos, que a gente aprende 2 coisas aqui. Primeiro, a minha fidelidade não faz bem só a mim, faz bem aos outros. Amém? Segunda coisa, é bom ter aliança com quem tem aliança com Deus. É bom andar na sombra de quem é abençoado também. Talvez o problema da sua vida é que você está abraçado, amarrado e aliançada com quem? Com quem você tem parte? Com quem você tem vínculo? A quem você obedece e se submete? Quem tem influência sobre você? Tem muita gente que tem influência sobre nós. Você já reparou que tem coisa na vida que você faz sem querer fazer, porque fica chato não fazer? Por que fica chato não fazer? Porque aquela pessoa tem uma aliança com você. Você não tem essa aliança com todo mundo. Por causa de Noé. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter aliança com Deus. Porque daí a gente vira lugar e meio da bênção de muita gente. Mas é por isso que a gente tem que estar com quem é abençoado também, com quem tem aliança com Deus. Porque você desfruta da fé de um outro. Você está na sombra do outro. E quando você entra em Alto Piquiri, você está vendo uma aliança de Deus. Com quem? Com São José. É por causa de São José. É por causa dele. Percebe isso? Talvez você já foi num almoço de família, que a tua avó, que a tua mãe ficou muito feliz de te ver lá. Certo? E você foi lá, talvez, única e exclusivamente por causa da vovó, por causa da mãe. Porque dependendo, se fosse por causa das cunhadas que você tem, dos primos que você tem, você nem aparecia lá. Mas você tem uma aliança com alguém. E é assim São José na nossa vida também. E a gente nunca pode esquecer disso. Eu estou plenamente consciente disso. Na minha cabeça não sobe nada, não. Eu estou com os 2 pezinhos no chão. Eu estou no temor do Senhor e posso dizer isso. Porque eu sei que eu estou debaixo de uma sombra. E eu sei que quem está fazendo essa sombra não sou eu. Nem tamanho para fazer sombra eu tenho. Mal o tamanho dele. Eu estou debaixo dele. Ter uma aliança com Deus. E por causa de Noé e do que ele fez,
nunca mais teve dilúvio. E aí, de novo, esse Noé é imagem, porque tudo no Antigo Testamento é imagem de Jesus. Aí nós temos o Evangelho. Um homem vivia o dilúvio dele. Qual era o dilúvio desse homem? A sua cegueira. Pobrezinho aqui, tem essa doença triste, ele não enxerga. Deve ser muito difícil passar por isso, viver nessa condição, não é? E esse homem tem essa condição com ele não enxerga. Mas ele tem amigos. Diz ali, Jesus está passando, chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram a Jesus um cego e pediram: Jesus, o senhor poderia tocar nele? As pessoas querem que Jesus coloque a mão no cego. E Jesus vai fazer isso. Bate na perna de quem está do seu lado e fala assim: Jesus vai fazer as coisas que você está pedindo. Calma, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Só que como é que Jesus faz as coisas? O Evangelho de hoje, ele é genial na sua profundidade. Nesse Evangelho, Jesus vai fazer algo que poucas vezes ele fez, mas em momentos muito pontuais ele fez: mandar todo mundo embora. Gente, nem Jesus aguentava falatório, converseiro. Uma boa conversa nos faz bem, tanto para quem fala, quanto para quem escuta. Uma boa conversa faz bem para ambas as partes. Nosso problema é que boa parte das nossas conversas não são conversas, elas são converseiro. Ela é um converseiro, ela é um amontoado de palavra, sem nexo, sem rumo, sem propósito, sem bondade, sem temor, não é nada, é só um converseiro. Não tem gente que esgota a gente? Quantas vezes você teve uma conversa que durou mais de horas, você falou assim: nossa, que conversa boa, a gente tinha que se encontrar mais vezes para conversar. Tem conversa que pode durar 2 horas e você sai revigorado, tanto de ter falado quanto de ter escutado. Tem gente que com 15 minutos eu já não tenho a força das pernas, não sinto a cintura daqui para baixo. Porque não é uma conversa, é um converseiro. Quem é psicólogo vive isso, quem é padre vive isso. Você está diante de uma pessoa, faz 10 minutos que eu estou ouvindo a pessoa, eu tenho todo o tempo do mundo, eu sei que vou ficar ali 1 hora, 1 hora e meia, e sei que não vai dar nada. Não precisa 10 minutos para eu saber que não vai dar nada a minha 1 hora com ela. Porque a pessoa ela não quer uma conversa, ela não quer amarrar um assunto no outro e sair por outra porta na vida. Ela só quer blá 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 blá. Ela só quer ser entendida, compreendida do jeito mais neurótico que isso possa ser expressado, sabe? Egóico. Ela só quer falar, e ela quer um cúmplice para as mágoas dela. Ela quer essa pessoa ela quer um companheiro para sentir ódio, sabe? É uma coisa esquisita. Gente, Jesus algumas vezes desfez a multidão. Multidão não produz milagre. O que produz milagre é fé. E às vezes para ter fé você não pode ter multidão. E claro, às vezes a possibilidade da fé reúne uma multidão. Mas não é a multidão que produz o milagre. Lembra lá da cura da menininha, da filha de Jairo? O que Jesus falou? Sai todo mundo, pelo amor de Deus. E Jesus ainda fala assim: para que essa choradeira e esses gritos? Nem Jesus aguenta choradeira e grito. Nem Jesus. Nem Jesus daria conta de fazer certas curas ou milagres com choradeira e grito, com converseiro. Você pode ver que Jesus resumia as pessoas, não resumia? Tá bom, querido, eu não sou surdo. O que queres que eu te faça? Jesus encurtava as coisas. O que você quer? Imagina, se Bartimeu senta para contar a vida dele, nós estávamos lá até hoje. A partilha de acampamento de Bartimeu ia durar quantas horas? Jesus já viu ele chorando, ele já gritou, já tropeçou, todo ceguinho, e Deus fala o que para Bartimeu? Jesus: oi, querido, se acalma, respira. O que você quer? Você sabe o que você quer? E aqui que está, meus irmãos, a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente quer. Se Deus te desse 1 hora para você ficar diante da pessoa que espiritualmente você mais admira, você sabe o que você quer? Perguntar para saber. Renunciar para se desamarrar. Você sabe o que você quer daqui para frente? Você pode ficar 1 hora, às vezes você não sabe o que você quer. E é triste quem não sabe o que quer. Irrita, não irrita? Você já viveu aquela experiência de ficar na fila? De ficar na fila? De ficar na fila? Aí a fila vai andando. Faz 2 horas que você está na fila. Sei lá, na fila do espoleto, na fila, sei lá, do praça de alimentação, tem muito disso, né? Aí você está na fila,
Meia hora de fila, aquele dia lotado de fila. Aí a fila vai encurtando. Aí a pessoa que está na sua frente, ela está na fila com você, já tem 50 minutos, 40 minutos. Quando chega a vez dela, ela fala, ai, tanta coisa, né? Você podia ter pensado na fila, ela resolve pensar no balcão. Você já viu gente assim, que resolve pensar no balcão? Belisca quem está do seu lado, fala, o padre falando de você. Desde a hora que a homilia começou, esse padre está muito chato com você. Fala, estou até com dó. Fala, estou com dó de você. Jesus desfez a multidão. Gente, às vezes a gente nem sabe o que quer. Percebe isso? Nem sabe o que quer. Você senta na fila da comunhão da missa, ainda entra bravo. Nossa, que povo desorganizado, olha o tamanho dessa fila. Isso, aproveita que a fila está grande e vem rezando na fila. Corpo de Cristo. Amém, amém para o quê? O que você quer? O que você vai entregar para Jesus na hora que Ele te receber e você receber Ele? O que você vai pedir? Gente, às vezes a gente nem sabe o que quer. E aí Jesus desfez a multidão de novo, nesse caso aqui do cego, né, de Betsaida, diz a palavra, que Jesus o tomou pela mão e falou, eu vou tocar você. Mas Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Fora do povoado. Nós somos povoados de muitas coisas, nosso coração, nossa cabeça, nosso dia a dia. E como é preciso, de vez em quando, sair para fora do povoado. Jesus nos convida a isso, sai do povoado. Mas não é sair porque você é preguiçoso, alienado ou indiferente aos seus compromissos e à dor do outro. É sair do povoado para voltar a enxergar bem. É sair do povoado para encontrar força de novo. Percebe? Tem muita mulher aí que nunca vai converter o marido, porque ela vive saindo do povoado, que é a família e tudo, e vindo para a igreja. Fazer o que na igreja? Voltar para casa mais amável, mais doce, mais forte? Nada, só veio aqui fugir. Só veio aqui fugir da vida mesmo. Homens também, só vem aqui para fugir da vida mesmo. E como é que a gente sabe disso? A pessoa vem para dentro da igreja reproduzir as manias que tem em casa, os problemas que tem em casa, os defeitos que tem em casa. Então ela é fofoqueira lá fora, agora ele fofoca na igreja. Vem fazer o que aqui, ô infeliz? É dinheirista lá fora, agora vem ser dinheirista aqui dentro. Reparava na vida e no carro de todo mundo, agora vem reparar no metro quadrado do meu piso, perguntar quanto é que custa. Um dia eu estava andando aqui, entrou um. Não sei de onde era o perturbado. Parou, olhava. Opa, tudo bem, bem. Não sei se é daqui, não é íntimo, não me reconheci. Eu não reconheci ele, de bater o olho, não sei se é daqui, não é. Bonito, né? Bonito. É, mas deve ser caro isso aqui, hein? Falei, amigo, barato não é. Barato não é. Isso é mármore? Falei, mármore. Mas não é do mais barato, né? Olha. Me veio na boca, mas eu engoli. Falei, o senhor quer doar? Mas não vale, né? Aí só peguei e falei assim, rapaz, tá calor, né? Eu tô com gente ali me esperando. E tava mesmo. Nunca dei tanta graças a Deus de ter alguém me esperando para falar, para reclamar da vida. Sabe? Falei, olha, é livramento de Deus. Sabe aquele tipo de homem que repara em tudo? Quanto você ganha? E o menino, tá bem? Você conhece aquele estilo? Chega em festa para mim, faz 20 anos que não mas ele ganha bem? Aí agora ele aceitou Jesus. Agora ele vem para dentro da igreja. Mas quanto que o padre ganha? Ele é igual, ele não muda. O aceitar Jesus dele significa ganhei um outro público para infernizar, para torturar. Aí a pessoa lá fora ela é pessimista, tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Ela aceitou Jesus, agora ela vem aqui para dentro. Não, essa igreja não fica pronta. Não, porque isso é muito caro. Não, vai que chove. Vai que o povo não gosta. Jesus, misericórdia. O toque de Jesus, gente, nos muda e nos muda de verdade. Agora nem Jesus aguenta certas coisas. Jesus pegou o homem, tirou para fora do povoado e foi sozinho com ele. Então às vezes a gente tem que sair do povoado. Sim, às vezes você tem que pegar e falar assim, gente, ó, tô indo. Geladeira tá ali. Quer, pede marmita. Tá? Na gavetinha do banheiro tem dipirona, Dorflex, vê qualquer coisa, liga na farmácia. Eu tô indo pro Piquiri. Eu vou descer pro Piquiri. E aí, se vocês quiserem, vocês se vira. Agora, o que você veio fazer aqui? Você veio fugir? Você veio fazer São José, ser companheirinho da tua mágoa? Ser companheirinho do teu pessimismo? Ser companheirinho da tua avareza? Ser companheirinho da tua sem vergonhice? Você veio pedir o quê? Para São José abençoar teu adultério? O que você veio fazer?
O que a gente vem fazer? Eu também, o que viemos fazer? A ideia é sair do povoado para quê? Para enxergar melhor, para se curar, para se libertar, para aquilo que nos é vinculante, para aquilo que nos é parte, para aquilo que é meu. Aí a pessoa vem e fala assim: ei, padre, você que tinha rezado, tanto que eu rezo, nada muda. Mas de onde que você achou que se você rezar as coisas mudam? Quem te ensinou essa bobeira? Onde você pegou isso? Que se você rezar bastante, as coisas mudam. Ai, gente, o povo é bobo com força. Não nós que estamos aqui. Os que não vieram. Tá gostoso hoje. Vocês vão pegando devagar as piadinhas, né? É com eco, é com delay, devagar. Começa rindo aqui, né? Vai terminar lá no fundo. Até a hora das ofertas, eles terminam a piada. Gente, de onde você tirou que se você rezar, as coisas mudam? Onde você tirou isso? Conta para mim, traz para mim um testemunho disso, que a pessoa começou a rezar e as coisas mudaram. Eu conheço gente que, porque as coisas são muito difíceis, começaram a rezar, às vezes até para as coisas mudar, mas elas começaram a mudar. Quantas são as pessoas que eu conheço a história, as circunstâncias da pessoa, a pessoa... Faz muito tempo que a gente não conversa, aí você pega, você puxa assunto, você fala assim: ei, como é que estão lá? Como é que está aquela situação? Ah, pá, está tudo igual, graças a Deus. Está tudo igual, graças a Deus. Significa, fazer o quê, né? A pessoa muda. Ela encontra Deus naquele dilúvio. Ela encontra uma experiência de Jesus e dela mesma naquela situação. Ela muda. Gente, essa fé, ela é infantil. Essa fé nos leva, inclusive, para algum tipo de fé e religiosidade tem por aí que é profundamente contaminada, imbecilizada. E talvez hoje você está aqui magoado com Deus, com São José, porque tanto que você reza as coisas não mudam. Mas de onde é que você tirou que as coisas iam mudar? Quem te prometeu isso? Nós vivenciamos milagres em nós mesmos. Nós experimentamos mudanças em nós mesmos. E aí, de novo, você e eu vamos aprendendo pela fé a andar no mar da lama. Nesse mar de lama, a gente aprende a não afundar. A gente aprende a sobreviver 40 dias. 40 na Bíblia é época, é ciclo. É tempo longo. A gente aprende a estar de pé e temente a Deus quando o dilúvio passar. É isso que a gente aprende. Quem te diz que as coisas vão mudar? E se vão mudar, é de um jeito que você nem imagina como vai ser, nem quando vai ser. Mas quando o dilúvio termina, o mundo mudou? Muito mais do que o mundo ter mudado. Quem tinha mudado? Noé tinha mudado. Noé nunca mais é o mesmo. A família de Noé nunca mais é a mesma. Sabe, gente, algumas coisas vão ficar aí, batendo, enquanto a gente for o mesmo. A gente é que não é mais o mesmo. Tem uma história de Santo Agostinho sobre esse ponto, né, de não ser mais o mesmo. Vocês sabem que Santo Agostinho foi muito terrível, muito mulherengo, muito dado à vida sexual ativa. Santo Agostinho tacou o terrorzão no mundo. Ele descia para BC e os bombonzinhos, ele é isso aí. Era isso aí. Parece que eu estou vendo Santo Agostinho numa Saveiro branco rebaixada. Numa Saveiro branco rebaixada. E cada dia era uma, ficava com 1, 2, 3 dias, no outro dia era outra. Parece que eu estou vendo ele abrindo o porta-luva, pacotinho de camisinha, igualzinho seu filho, assim, normal. A gente pinta Santo Agostinho como um demônio. Gente, Santo Agostinho foi o jovem médio que nós temos hoje. É o seu filho. Santo Agostinho era assim. De quinta até segunda ele dorme na casa da menina. Terça e quarta eles dão um descanso um do outro. Brigam, se enciumam. Aí na quinta é ela que vai na casa dele. É o que acontece dentro da sua casa. Santo Agostinho não era o Satanás feito gente. Santo Agostinho era esse jovem médio de hoje. Aí teve um filho com uma moça que ele nem gostava muito, aí teve que morar junto para assumir o menino, o tal do Adeudá. Era o garotão nosso. Era isso aí. Bom, mas converteu, encontrou Jesus e quis mudar de vida para não trazer para dentro da igreja as porcarias lá de fora. E aí, narra a história, né? E isso é verdade mesmo. Um dia, Agostinho, já depois de alguns anos, muito firme no bom caminho, está andando na rua e escuta assim: Agostinho,
Ele olhou, voz de mulher, ele já tinha fundado até um mosteiro, ele falou assim, você é mais uma que me conhece, né? Muita gente já conhecia ele. Continua andando. De repente a voz ficou mais alta, mais fina e mais dengosa. Tinho! Tinho! E ele só escutou o barulho da chinela correndo atrás dele. Ele olhou e acelerou o passo, ela veio e pegou ele pelo braço. Tinho! Tinho! Não está lembrado? Ele não está lembrado nada não, senhora. Ele estava lembrado. Ai, Tinho, sou eu. Ele olhou nos olhos dela e falou assim, pode ser você, mas já não sou mais eu. Saiu correndo. Não tentará o Senhor teu Deus também. Pode ser você, já não sou mais eu. Agostinho mudou. Ele viveu um dilúvio na vida dele. De uma juventude bagunçada, imoral, trombando com a mãe, machucando a mãe, mas ele mudou. Fala para quem está do seu lado, pode ser você. Fala, mas já não sou mais eu. Fala, eu estou mudando desde a hora que eu entrei nessa igreja. Fala para essa pessoa, profetiza a tua vida, profetiza o teu futuro. E aí, queridos, Agostinho não é mais o mesmo. Saindo do povoado, para voltar melhor para as coisas, Jesus nos devolve para a nossa vida. Jesus não fica feliz de ver você e eu com esse desânimo, com essa canseira, com essa boca que só blasfema, inferno de casa, droga de trabalho, que 2025 do cão, nem começou, só sofre. Isso não vem de Deus. Deus nos devolve. Jesus nunca pegou ninguém para ele. Jesus nos devolve. E aí tirou o homem, cuspiu nos olhos dele, que é a humanidade de Cristo que cura. Deus se fez homem, é por isso que não tem salvação sem a mediação da humanidade de Cristo acontecida, sobretudo e doada a nós, na cruz e atualizada em nós, nas coisas sensíveis dos sacramentos, a materialidade dos sacramentos da igreja, a água do batismo, o óleo do crisma, o pão e o vinho do altar que se torna a Eucaristia, a mão do sacerdote que absolve pecados. Percebe? Então a saliva, o corpo de Jesus cura. Deus, que é por espírito, assumiu esse mundo aqui, ó. E aí Jesus põe a mão na cabeça do homem, reza pelo homem, mas sem uma multidão ao redor. Só ele e o homem. Reza pelo homem, porque esse homem se deixou ser levado para fora do povoado. Ele aceitou o convite. E para um cego aceitar um convite de alguém que ele nunca viu na vida, nem tem como ver, e pegar na mão desse homem, onde é que esse homem está me levando? Ele não tem como se defender. Sabe, gente, às vezes a gente é muito desconfiado. A gente desconfia de quem ama a gente. A pessoa pega e fala assim, mas por que você não faz um acampamento? Eu não gosto dessas coisas. Vai, fulano, é bom. Deus me livre, 5 dias lá dentro de um sítio, você acha que aguenta? Aguenta sim, eu aguentei. Você me conhecia, eu era ansioso, eu aguentei, você não aguenta? A gente é muito desconfiado, gente. Às vezes a gente tem que deixar alguém pegar a gente pela mão e levar. Mas você consegue marcar uma consulta com o médico, sair do médico. E aí, o que o médico falou assim? Um monte de bobeira lá, esses médicos não sabem nada. Não, padre, eu vim aqui para você fazer uma oração para mim, que eu tenho isso. Você foi no médico, que ele falou assim, esses médicos hoje em dia não dá para confiar. Eita, bexiga, como é que fica isso? Você precisa deixar alguém pegar na sua mão e te levar para o ceguinho ali, não foi fácil. Como é que faz isso? É um ato de fé, de doçura. Tem gente que é muito teimoso. Amor, vamos lá conversar com o padre, para a gente não ter que pedir divórcio. O que padre tem para me ensinar? Padre tem mulher por acaso? Ele tem mulher? Só se eu tiver mulher escondida. Ele não tem mulher, o que ele vai falar para mim sobre mulher? Sabe, o Senhor é um jumento. Que Deus ajude a tua mulher a te aguentar, até que a morte o separe. De preferência a sua. Para essa pobrezinha desfrutar algo dessa vida sem sofrer. Meu Deus do céu. Sabe, o homem se deixou levar para fora. Com certeza agora você está lembrando de pessoas, sim ou não? Ai, que bando de falso. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, vai ser bom. Aí você está aqui ouvindo a minha homilia e fala assim, por que ele não veio aqui para ouvir? Olha tudo que ele precisava. Não veio, não dá a mão para ninguém. Não confia em ninguém. Desconfiado de todo mundo. E Jesus vai tocar o homem, vai orar pelo homem.
E vai perguntar: o que você está vendo? Estás vendo alguma coisa? Aconteceu o que você pediu? E ele vai dizer: eu vejo, mas vejo os homens como árvores que andam. Só que árvore não anda, nem homem é árvore. Nós temos um problema aqui. Ele enxerga, mas enxerga mal. Isso aqui somos nós, gente. A gente enxerga mal. A gente enxerga pela metade, porque a gente não consegue ainda enxergar totalmente através da lente do Evangelho de Jesus. Aí a gente enxerga mal, confunde as coisas. Mas é processo, é paciência. Agora, quanto antes aprender, quanto antes sair da situação. E Jesus então colocou de novo as mãos sobre ele, de novo as mãos sobre ele. Repetição. Eu vou na missa, é sempre a mesma coisa. Claro, você é sempre o mesmo. As pessoas reclamam que a missa é sempre a mesma coisa, como se desde a última missa ele virou uma nova criatura. Continua o mesmo. Repetição. Fazer de novo. E a igreja faz repetição, não faz? Daqui uns dias, daqui um mês, nem isso, nós vamos repetir um gesto que a gente repete todo ano. Cinza na testa. Tu és pó, ao pó voltará. Repetição, a gente precisa repetir as coisas. Mas é repetir para aprofundar, né? E aí olha só que lindo. Jesus então toca o homem de novo. E agora sim, diz o Evangelho, ele passou a enxergar claramente, ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Como é bom enxergar bem, né? Enxergar com nitidez. Enxergar a partir de Jesus. Talvez, queridos, um dos grandes desafios da nossa vida é enxergar a partir de Jesus. E tem muita gente aí que hoje está serelepe pimpona, feliz com Jesus, e de novo, nada mudou. Ela é que passou a enxergar a partir de Jesus. Porque enxergar a partir de Jesus liberta a nossa vida, desamarra a nossa história. Sobretudo o nosso passado, porque não tem como entrar na máquina do tempo e voltar lá, tem? Não tem. Já foi. E agora como é que aguenta isso? Como é que lida com isso? Enxergando diferente. Só que quando eu falo para você enxergar diferente, você fica até ofendido e fala assim: esse pá está me chamando a ser bobo. Esse pá está me convidando para ser idiota. Esse pá está me convidando para virar tapete dos outros pisar. Esse pá está me chamando para ser idílico, idiota. Ele fala isso porque ele não sabe quem foi meu pai. Não estou chamando você para ser bobo. Eu estou chamando você para enxergar a partir de Jesus. Quem enxerga a partir de Jesus desamarra a vida, desamarra a história, desata nós. Quem enxerga a partir de Jesus não erra mais onde já errou antes. Quem enxerga a partir de Jesus está satisfeito com o agora, porque Deus é bom. Eu mesmo vou aplaudir. Quem enxerga a partir de Jesus desamarra o passado, não erra lá na frente o que já errou antes, e fica muito feliz, grato, satisfeito com o agora. Isso é ser bobo? Isso é ser feliz, meu irmão. Isso é ser bobo? Isso é entrar no caminho da santidade, querido. Isso é ser bobo? Isso é achar o rumo do céu. Onde que você achou que você é bobo? Isso não é bobeira. Isso não é autoajuda. Isso é ajuda do alto, é tudo que a gente precisa. Senhor, eu não enxergo direito. Enxergar direito. Agora, querido, querida, todos nós estamos hoje nesse mundo com um óculos na cara para enxergar. Alguns com os óculos dos jargões da vida. O mundo é dos espertos, manda quem pode, obedece quem tem juízo, fica aí nessa rezação que você não dá camisa para ninguém. Quantas pessoas, é o óculos pelo qual a pessoa enxerga a vida. É o óculos pelo qual ele enxerga as coisas. Você quer ver um óculos que parece bonitinho, mas é perigoso? Eu acho assim que nessa vida cada um tem o que merece. Você fala isso porque você está de boa na lagoa. É um óculos que muita gente carrega. Quando vê o sofrimento do outro, eu acho que nessa vida cada um tem o que merece. Esse óculos sobrevive à vida? A vida cabe nessa frase? Na vida cada um tem o que merece? É mesmo? Não, porque assim, a gente tem umas frases muito feitas que não sobrevivem à dor nem à Bíblia. Como é que eu sei que uma coisa é verdade? Fácil, Bota ela para lutar com a Bíblia e com a dor. Se sair de pé é verdade. Não sai de pé. A gente é cheio de frasezinhas que não sobrevive à vida. E a gente tem os nossos óculos. E esses óculos podem produzir ilusão, desvio, depressão, vazio, fundo de poço.
Equívoco. Mas tem um óculos para a gente enxergar. Qual óculos para enxergar direito a vida? Jesus. Jesus e o seu evangelho. Porque quantas vezes a gente não se escandaliza de ouvir, conversar ou conviver com alguém que é tão de Jesus, mas ela enxerga a vida tal qual um pagão enxerga a vida. Você já não se escandalizou às vezes? Fala, gente, fulano vive na barra da saia do padre, ela só fala em dinheiro. Gente, ele vive na igreja, como ele é ou não é? É o óculos da pessoa. Então, o que é isso quando a gente fala Jesus? Para a gente não ficar num negócio etéreo, misticoide, cabalístico, aí sei lá. É Jesus e o seu evangelho. Por isso, queridos, nós precisamos da palavra de Deus. Da palavra que entre no nosso ouvido, ilumine a nossa inteligência, aqueça o nosso coração e que isso vire prece. Vire prece. E eu conheço gente, você conhece gente, que reza muito e muda pouco. Reza muito e muda nada. Calma que tem pior. Reza muito e piora. Porque reza o quê? Reza a sua própria maluquice interior. Tem gente que reza bastante, devoções, preces, mas nunca rezou o que Deus mandou ela rezar. E o que Deus me manda rezar? Deus me manda rezar a palavra de cada dia. E a palavra de cada dia, às vezes, me vai fazer rezar algo que é muito diferente das minhas urgências, dos meus medos, das minhas ansiedades, das minhas raivas. É muito diferente. Talvez o evangelho de hoje te leve a rezar muito diferente daquilo que para você é um sonho, uma dor, uma urgência. Mas é rezar o que ele fala que nos muda e nos faz enxergar melhor. E aí Jesus termina dizendo assim, eu achei interessantíssimo isso aqui. Jesus mandou o homem ir para casa, certo? Falou, filho, vai para casa. Aí diz para o homem, mas não entra no povoado. Então a gente sabe uma coisa aqui sobre esse cego, ex-cego. A casa dele não é no povoado. Fica comigo que aqui eu termino. Porque a gente tem que rezar ainda e terminar tudo isso até às 8. Para continuar amigo da TV Evangelizar, né? Que é muito amiga nossa. Ex-cego, vai para casa. Amém. Aí Jesus fala assim, não, mas não entra no povoado, é para ir para casa. O que eu aprendi aqui? O que você aprendeu aqui? Que a casa dele não é no povoado. Vai para a tua casa. Mas não entra no povoado. Então ele não mora no povoado. A casa dele não é naquele povoado. Certo? Sim ou não? Quem está comigo ainda? Sim ou não? Vai para a tua casa. Mas não vai para o povoado. Povoado não é tua casa. Você tem que ir para a tua casa. É Jesus mandando eu e você cuidar da nossa própria vida. Vai para a tua casa. E aí a gente, na hora de ir para cá, curado que estamos, a gente vai para casa? A gente vai para o povoado. Vai para a tua casa. Sabe o que é casa? É identidade. Vai para casa. Você é casado, amigo. Já é 6h15 da tarde, faz 15 minutos que você saiu do serviço. Onde é que você tinha que estar agora? Comendo espetinho, tomando cerveja, com um bando de homem largado da mulher, que faz filho, não paga pensão, e uns rapazão solteiro. Esse é o teu lugar. Isso é teu povoado. Não é para ir para o povoado, é para ir para casa. Entendeu? Vai para casa. Vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua saúde. Vai fazer um exame de consciência, vai marcar uma confissão, vai rezar mais. Vai para casa. Mas a gente não quer ir para casa, a gente quer ir para o povoado. E a gente está cheio de um mundo de gente sem casa, que fica ciscando o alheio. Vai para casa, amigo. E olha só, o cara acabou de ser tocado por Jesus, já precisou levar um puxão de orelha. É nós ou não é nós, gente? O cara acabou de ser miraculado por Jesus. Primeira coisa que Jesus tem que fazer com ele, puxar a orelha dele. Não, é para casa, não é para o povoado. Me escuta, trem. Vai para a tua casa. Vai para dentro do seu coração. Esse é o convite da quaresma que vai chegar. Vai para casa. Entra dentro de você. Faz silêncio. Reza mais. Conversa menos. Vai para casa. Hoje a gente vive num povoado chamado celular. É ou não é verdade? E a gente não vai para a nossa casa. Seu filho ainda não jantou.
Ele está repetindo de ano. Teu marido está entufiado dentro de um banheiro com o celular. A tua mulher anda muito quieta dentro de um quarto. E o cara está onde? A pessoa está onde? Ela não está em casa, ela está no povoado. Nossa, que gorda, gente. A roupa não ficou boa nela, não. Deve para todo mundo e fica ostentando esse carro aqui. É outro que financiou e não paga. Vai para tua casa. Vai para casa. Quaresma vai começar. O que é quaresma? Vai para casa. Vai para dentro de você. Se enfrenta, se vence, se rende a Deus. Vai para casa. Ajoelha. Pega um terço. Lê a Bíblia. Pede ajuda. Marca um psicólogo. Vai para casa. O que você quer nesse povoado? Tem nada no povoado? Ir para casa. E quando a gente lê a Bíblia, queridos, quando a gente escuta a palavra, sempre a gente é convidado a ir para casa. Mas até aqui o diabo tenta. A gente consegue vir numa missa, lembrar de todo mundo nela, sim ou não? E só não lembrar da gente. Verdade ou não é? A gente consegue pegar algo e enxergar todo mundo naquele algo. Eu também sou assim. E a gente consegue não se ver naquilo. Vai para casa. Ir para casa. E sair do povoado. E aquele homem voltou a enxergar. Noé saiu da arca. Porque Deus é bom. Porque a pombinha vem com o ramo verde. Após a tempestade, a pomba vem com o ramo verde. O dilúvio passa. Fala para quem está do seu lado. O dilúvio passa. Não se afoga antes. Fala para essa pessoa, sobreviva porque vai passar. Deus é bom. Vamos ficar em pé?